Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nosso momento de leitura da palavra de Deus hoje é Mateus, capítulo 26. Quando o amor é testado na dor, nos momentos mais escuros, o coração revela onde realmente ele está firmado. E Mateus nos conduz a esses últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Depois vemos a entrega, vemos a traição, medo, a obediência, mas Jesus não foge da dor. Ele atravessa com um propósito, mostrando que o amor verdadeiro permanece mesmo quando custa a sua vida. Como eu reajo quando Deus permite processos que eu não escolho? Tem essa pergunta, tem esse lugar também de escuta. E nós vamos ao nosso texto, vamos à nossa leitura. É um texto um pouco longo, mas vamos devagar para entendermos tudo que tem aqui, para também termos um momento de reflexão sobre esse lugar. E chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo do povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamaram, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos.
Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia da Páscoa da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, em casa de Pilatos, dizendo:
Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: Ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: Tens a guarda, ide, guardai-o como entendestes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E aqui terminamos esse capítulo, onde narra todo o processo da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus, uma mulher unge Jesus. Nós lemos no texto anterior, lá em Betânia, ela vem, unge os pés de Jesus e nesse lugar, esse lugar sensível do amor e do mover de Deus na vida daquela mulher. Quem se permite sentir, ama muito profundamente, se eu me deixo sentir. Nesse texto, nós vemos a traição de Judas, uma escolha vinda de uma parte que pode ter um vazio, um não entender a, a vida de Jesus, o que é que Jesus veio fazer aqui. Essa proximidade de Judas com Jesus não garantia a transformação dele. Então, muitas frustrações que sofremos e sentimos provém desse lugar. Se eu olhar para o texto que fala de Maria trazendo esse lugar de transformação, de cuidado, eu vejo uma mulher que cuida. Quando eu olho para Judas, eu olho para uma pessoa que não entende o processo, não entende o trabalhar de Deus, não entende por que Jesus está ali. Esse lugar é um lugar de construção em nós também. Como que eu olho a minha vida em relação ao que Jesus é nessa construção? Quem é Jesus na vida, da Sandra Reis? Quem é Jesus na sua vida? Como que eu construo esse lugar? Jesus agora é levado a Pilatos. Jesus é levado também à crucificação. Ele é condenado, julgado pelas próprias pessoas que são religiosas e que dizem que cuida, né, da vida espiritual. Jesus passa por todo aquele processo de condenação em silêncio. Jesus mantém em silêncio durante todas as acusações. O silêncio, às vezes, nos leva a esse lugar de nem sempre eu preciso falar das coisas que estão me acontecendo. Nem sempre eu preciso expressar. Nesse silêncio de Jesus, Deus cumpre o seu propósito maior, mesmo quando tudo está perdido, Deus continua trazendo esse lugar de suporte, de controle, narra que a crucificação, narra que a condenação é um capítulo marcado por injustiça, dor e silêncio. Isso talvez aconteça na minha vida e na sua também, mas também tem o plano de Deus. O plano acontece. O céu parece calado, assim como Jesus está calado, mas Deus está em movimento, Deus está cumprindo todo o processo, o seu plano. Como que eu lido com Deus quando ele parece ficar em silêncio em meio à dor? Como que eu lido com isso quando Deus cala e eu sinto que existe um silêncio? A culpa de Judas traz um lugar dele pensar, não era isso que eu queria. Ele reconhece que errou, mas ele não retorna a Deus. O que eu faço também quando eu erro? Será que eu peço desculpas? Será que eu me arrependo e retorno até Deus? Arrependimento verdadeiro me leva à restauração.
A culpa sem essa esperança me conduz ao desespero. Foi o que aconteceu com Judas. Ele ficou desesperado e se suicidou. Ele não foi pedir perdão, apesar de ter se arrependido. Jesus está passando por um processo que ele não precisa se defender. Ele entrega essa vida à justiça de Deus Pai. Ele entrega a sua vida. Nem toda resposta precisa ser verbal. O silêncio também é uma maturidade emocional. Se eu for pensar na minha vida como ser humano, muitas vezes eu preciso do silêncio, não preciso dar respostas em muitas situações, porque às vezes a resposta não é necessária naquela hora. E aqui Jesus fica em silêncio. Ele sabe que não tem necessidade nenhuma dele se posicionar ali. A crucificação é o amor que suporta toda aquela dor. Jesus suporta tudo por amor, a minha vida e a sua vida. A cruz, ali é o centro da minha salvação e da sua salvação. O sofrimento vivido, sentido, transformou aquela dor em propósito de Deus na minha vida e na sua vida, para nós nos tornarmos um dia filhos, filha de Deus. E entender esse propósito, viver essa vida com Deus, é um lugar de abundância, vamos dizer assim, né? O véu rasgou. Jesus agora tem acesso restaurado, ele rasga de alto a baixo. Então, o acesso a Deus agora é direto. Eu tenho acesso, eu estou reconciliada. Nessa reconciliação gera uma cura, uma liberdade interior. Jesus sabe de tudo isso, por isso ele aceita o processo. Vou aplicar na minha vida e na sua vida. O silêncio de Deus não é ausência. A cruz, ela revela o amor, não o abandono de Deus. A dor com propósito gera transformação. Jesus sabia do propósito dele. Ele foi, aceitou, passou pela dor e trouxe transformação para a minha vida e para a sua vida. Tenho confiado em Deus, mesmo quando não entendo o processo? Essa pergunta eu faço para a minha vida, faço para você também. Você confia em Deus quando você nem sabe, nem entende o processo? A cruz parecia o fim, mas era o recomeço da redenção. A cruz não foi o fim, foi um começo para que eu e você pudéssemos ser salvos, livres do pecado. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo direito da salvação, gratidão pela vida que o Senhor entregou por mim. Sou muito grata por ter esse lugar, ser chamada filha, ser acolhida e sim entender todo esse processo que Jesus viveu em meu lugar. Senhor, muito obrigado por me dar esse lugar novamente, porque éramos pecadores e estávamos distantes da tua glória, mas através do sacrifício de Jesus nós podemos retomar esse lugar, voltar ao nosso lugar através desse sacrifício, desse momento de dor que nos deu possibilidade de transformação. Abençoa, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, espalhados por todo esse universo, que eles sejam alcançados pela tua boa mão, aqueles que não te conhecem, que eles possam te conhecer e também recebê-lo como Salvador da sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.